Para a gente conversar um pouco mais, eu vou compartilhar aqui com vocês um material que eu preparei para essa aula, né, para essa discussão de qual república é essa que a gente tem. Para começar e para aprofundar esse debate, eu quero mostrar para vocês uma tela, que é essa tela que vocês estão vendo aí. Eu vou até colocar ela. Deixa eu colocar em modo de apresentação, que fica melhor. Essa tela que vocês estão vendo ao fundo, eu vou colocar ela com a luz correta e vou pedir para vocês observarem por 5 minutos essa tela. 5 segundos, né? 5 minutos é muita coisa. Observem bem essa tela. Tentem observar cada detalhe. Digam para mim, o que é que vocês veem? Mulheres costurando a bandeira do Brasil. Mulheres costurando uma bandeira. As crianças. Tem crianças. Mulheres amamentando também. Amamentando um bebezinho. E eu acho que tem um marido ou o avô de alguma delas aqui atrás. Ali atrás a gente observa, né? Um velho, né? Que mais? Agora vamos reparar em alguns detalhes. Vocês conseguem ver do que se trata os quadros que tem ali? Se vocês observarem bem, vocês vão ver que ao fundo tem uma espécie de... É um santo, né? É um santinho. E tem alguns quadros. Um tem de uma praia. É uma praia? Parece uma praia. Pra mim parece. Ele é meio apagado, mas... Não consigo enxergar, não. E o outro Não? parece que é um homem. É um homem. Eu ia chutar um soldado. Um soldado? Pelas características ali, dá para imaginar que homem é esse, que circunstância é aquela que está ali naquele quadro maior? Como que é, professor? Repete. Esse homem que você está falando é o do quadro do lado esquerdo, né? Ah. É um homem barbudo. Sim, parece que está usando uma farda. Uma farda. E essa imagem, vocês conseguem identificar quem que é esse homem? Não é o que começou a revolução, um barbudo, esqueci. Que ele estava com pneumonia. Você mostrou no vídeo. Num Isso. vídeo que estava com pneumonia, eu não lembro o nome. Quem lembra o nome dele? Vamos lá. Quem lembra o nome desse homem aí? Não é qualquer quadro. E embaixo tem um quadrinho menor, estão vendo? Pela situação do quadro, o que esse quadrinho menor sugere que esse homem é? Pelo quadrinho menor? Não tem um quadrinho em cima da mesa? Tem. É um outro homem, não é? Aparentemente, sim. E aparentemente esse homem, pela circunstância, esse tipo de quadrinho aí sugere que esse homem tem alguma relação com essa família, tá vendo? Esse tipo de quadrinho, quando a gente põe quadrinho de retrato em cima de mesa, que a gente põe, a gente vê quem? Pessoas põem o retrato do filho, o retrato do pai, não é assim? Familiares. São familiares. Ora, e o do lado direito? Vocês observem que o quadro do lado direito, né, tem um homem de camisolão branco diante de uma forca.
Quem que será? Espera aí que eu tô lembrando, professor. Boiei. Um homem de camisolão branco diante de uma forca. Bom, vamos lá. Continuando. Em primeiro lugar, vamos conversar um pouco sobre essa tela. Essa tela aí se chama A Pátria. Essa tela foi feita pelo Pedro Bruno, um artista que recebeu esse trabalho meio que por encomenda, né, do novo regime que estava instalado. E ela retrata, como a gente observa, aquilo que é uma cena familiar. Eu até coloquei uma outra cena familiar, que é um quadro do Almeida Júnior, que está aí do lado direito, que mostra a proximidade das ideias, está vendo? Você vê, o ambiente é mais ou menos parecido, no seguinte sentido. Nós estamos falando, né? De um ambiente visto a partir do interior de uma casa, do interior de uma família da época. A casa com quadrinhos, uma casa provavelmente das elites, né? Os pobres não teriam uma casa tão bonita e boa, né? Uma sala tão grande, várias crianças, vários filhos. Vocês sabem que hoje em dia ter esse bocado de filho não é muito comum, mas antigamente, né, era sinal né, sinal de que uma família vai bem, né? Então, Professor, pois não. pode falar quem era o homem que estava lá? É o Quem Tiradentes? que era? Tiradentes, isso mesmo, era o Tiradentes. Exatamente. Exatamente. E nessa cena familiar, é nesse contexto de quem mostra uma cena familiar que é apresentada a confecção da primeira bandeira da República. A ideia é mais ou menos o seguinte: ali está sendo tecida a primeira bandeira. Bom, isso por si só mostra que essa cena, gente, ela é uma alegoria da construção de uma nova nação. Então, é uma alegoria, porque, na verdade, o que está retratado é simbólico. É simbólico. Tá? Então, por isso que é uma alegoria. Porque tem uma mensagem de fundo. Tem uma mensagem de fundo. Tá? Tem um argumento sendo desenvolvido. Então, há uma intenção, como se o autor quisesse levar para dentro da casa das pessoas o projeto de construção da república que está sendo feito no país. Então, essa cena é uma alegoria da nova nação que está nascendo com a construção da República Brasileira. Uma outra coisa interessante que a gente precisa de observar é que tem muitas mulheres na imagem, tá vendo? Eu destaquei aí pelo menos 3. São muitas mulheres. E as mulheres, gente, é inevitável que elas nos tragam à mente, né, a figura da Mariani, que é essa que se tornou símbolo feminino da Revolução Francesa, que aparece aí na tela do Delacroix, que é de 1830, que está no centro dessa apresentação agora, e que, né, mostra essa questão do papel da mulher. Né? Então, há uma preocupação muito grande em associar a ideia da república com a ideia de liberdade. Né? E associar também a república como algo novo que surge diante do antigo. Agora, evidentemente, essa mulher que está retratada pelo Pedro Bruno não tem nada dessa ousadia e dessa rebeldia que a gente observa na cena do Delacroix.
mulher de peito de fora, com a mão, né, uma bandeira na mão, com a postura altiva, segurando um punhal na outra mão, aquela postura de uma mulher combatente indo para a guerra, né, que vai à luta pela sua causa. Não é essa a imagem de mulher que a República Brasileira, né, queria retratar em 1919. Né? Nós estamos falando de um outro cenário. É a mulher dona de casa, cuidando do filho, costurando, lavando louça, né, cuidando das crianças, mas ainda assim construindo do seu jeitinho a nação brasileira. Tá? Outra coisa que fica evidente é que a luz ela evidencia o bebê, né? Aí a gente vê, por exemplo, a mãe que alimenta o bebê, a República, que na verdade o bebê, o que é o bebê ali? Aquele bebê é a República que está nascendo e precisa ser alimentada, que precisa ser nutrida, que precisa... Então, há uma ideia ali nesse jogo, né? Então, vocês percebem essa ideia aí também como o futuro. E quase dissolvido lá nas sombras, a gente vê o velho, como que representando o passado. Representando o passado. Então, uma luta do velho com o novo. Como naquela imagem que eu coloquei ali, que você tem, de um lado, a bandeira da República, do outro lado, a bandeira do Império. E vejam que interessante. Né? É muito semelhante, tá vendo? Tirando o brasão, o verde e o amarelo, né, são tirados do Império. Aliás, é uma coisa importante que vocês saibam. O verde e o amarelo não tem nada a ver com o verde da mata, amarelo do ouro do Brasil. Tá? Nada a ver. Né? Esse verde aí e o amarelo eram as cores de Bragança e dos Habsburgo, que era da imperatriz Leopoldina, da família da dinastia da imperatriz Leopoldina e do imperador, né, Dom João e do Dom Pedro e tudo mais. Então, na verdade, as cores ali da bandeira, elas eram uma representação, na verdade, elas simbolizavam, de fato, as cores do brasão de Bragança e Orleans lá. Então, é uma coisa bem diferente do que depois precisou se fazer no discurso, né? Porque aí precisou de ajudar. Qual o argumento para continuar com verde e amarelo? Não precisava de achar um outro argumento. Aí vem o discurso da natureza, e não sei o que tal. Aí coube a ideia de que o Brasil é um país rural. Nessa época, o Brasil ainda era um país rural. Né? Nessa época, o ouro ainda tinha... já não era o principal... não era mais o ciclo econômico, mas havia a ideia de que o ouro tinha gerado muita riqueza no Brasil, o que não é bem verdade, né? Mas, enfim, tá? Essa é a ideia que tem ali. Então, o passado e o futuro se confrontando. Então, essa imagem, ela mostra bem essa contradição da República nesse momento. E olha só os heróis da pátria. Aquele cara do lado esquerdo da imagem é o Marechal Deodoro da Fonseca, que nada mais é do que o cara que proclamou a República. O do quadrinho abaixo é Benjamin Constant, que é um outro dos grandes líderes do movimento republicano. E, no caso, o dono da casa, porque, na verdade, esse retrato foi feito a partir da ideia da casa de Benjamin. Porque, na verdade, o que a gente está vendo o quadro é um quadro que representa a mulher e as filhas de Benjamin Constant, já com os seus netos ali, tecendo a bandeira. Deodoro está num típico retratinho oficial. O Benjamin Constant está usando a melhor farda, que é a da Guerra do Paraguai, né? Embora não dê para ver com detalhes ali. E o Tiradentes aparece na forca. E aí tem uma coisa importante da gente perceber aí, gente.
olha só, o panteão dos heróis da nação muda com a República. O Tiradentes, até a época da monarquia, ele era visto como? O Tiradentes para os monarcas, o Tiradentes para as elites da época da monarquia, era um traidor. Era um traidor. Traidor não vai para retrato da parede. Tá? Aí, o que acontece? Com a proclamação da República, esses símbolos precisam mudar. Então, uma inversão dos fatores. Aí, o que era o traidor, né, da pátria monárquica se torna o herói da nova pátria republicana. Percebe? Há uma inversão, né, simbólica, né, dos valores para poder dar conta, né, de uma nova concepção que está se desenvolvendo a partir dali. Então, é muito interessante a gente observar isso, porque a gente não se dá conta, mas o Tiradentes, durante muito tempo na história do Brasil, foi visto como o traidor. Por quê? Vista a história do ponto de vista da monarquia, ele era um traidor mesmo, ele traiu a pátria. Tá? Agora, quando a democracia, quando a monarquia entra em desgraça, aí o traidor passa a virar herói. Tá? A gente vê isso acontecer todos os dias na história, na política. Né? Não precisa ir muito longe. Tá? O que ontem era bandido, hoje é herói. Tá? Então, assim, a gente precisa de perceber que existe uma construção de uma imagem em função de determinados valores, né, do que está em jogo naquele momento.